Nós estamos aí há alguns dias para terminar mais um ano e como nós somos gratos, né, a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Com certeza você tem, né, uma gratidão no seu coração. E eu quero te convidar você a curvar sua fronte e vamos orar neste momento. Nosso Deus, nosso Pai, nossa gratidão ao Senhor pelo teu cuidado por nós. Não somos merecedores, mas o Senhor tem sido tão bondoso para conosco. Não tem olhado as nossas deficiências, mas o Senhor tem olhado as nossas necessidades. O Senhor realmente tem suprido. Nós te agradecemos, Pai querido, por tudo. Te pedimos que abençoe a cada amigo, a cada irmão que está presente aqui nesta igreja. Que todos nós, querido Deus, possamos ter sempre um cântico de gratidão e uma palavra de louvor ao teu nome pelo que o Senhor tem feito por nós. Fique conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a todos os nossos irmãos, visitas. Que Deus seja louvado com a presença de vocês, porque como o irmão Luiz colocou, mais um ano está se findando. E quantas coisas têm acontecido na minha vida e na sua vida. Quando nós pensamos no que Deus faz e fez por nós. Eu estava pensando sentado ali no banco, enquanto o irmão Luiz falava, e eu posso dizer que esse ano foi o ano mais feliz da minha vida. Foi o ápice da minha vida. Porque eu sempre pensei em ter uma casa própria. E graças ao bom Deus eu tenho a minha casa própria. Eu sempre pensei em ter um carro. E de preferência quitado. Eu tenho um carro quitado. E eu sempre pensava o seguinte. Eu fiquei 11 anos e pouco no Corpo de Bombeiros. E o meu sonho era sair do Corpo de Bombeiros e ser enfermeiro no estado. E Deus providenciou, hoje eu sou enfermeiro no estado. Esse mês, no dia 24, alguns dias atrás, eu completei 16 anos de casamento com a minha esposa. Que, na verdade, a minha esposa é a resposta a uma oração minha. Que eu namorei minha esposa por 2 anos e ela não sabia. E eu fiquei pensando, quando ela souber, vai acabar o namoro. Não posso contar. E quando ela soube, acabou o namoro. Mas depois, as coisas foram se ajeitando e Deus direcionou. E hoje ela é a mãe dos meus 2 filhos. Eu sempre pensava em ter um filho. Eu pensava assim, eu quero ter um filho porque eu quero ensinar tudo o que eu acho importante, quero ensinar para o meu filho. Principalmente andar nos caminhos de Deus. Porque eu fui aprender sobre a salvação, o plano da salvação eu já tinha 20 anos. E quando eu era criança, eu ia na igreja católica, com 5 anos. Eu ia na igreja católica e quando eu entro, a igreja católica tinha uma rampa bonita assim na cidade, era bem na praça central. E quando eu subia aquela rampa, eu olhava para trás, assim, do outro lado tinha uma igreja que tinha uma frente meio quadrada, assim. E eu perguntava para minha mãe, mãe, o que é aquela igreja ali? E a minha mãe dizia assim, filho, aquela igreja ali é dos crentes. E eu ia na igreja católica. E depois que passou uns 20 anos, eu já conheci a igreja adventista, eu conversando com uma irmã em Cascavel, e ela disse, eu sou lá de onde você nasceu, eu sou lá de Autônia. Eu falei, que bom. E como é que é lá? Tem igreja? Lá tem a igreja. E onde que é a igreja? E ela disse para mim, a igreja adventista de Autônia é bem em frente à igreja católica. Exatamente aquela igreja que a minha mãe olhava, que eu perguntava e a minha mãe falava. E eu ficava pensando, mas por que Deus não chamou minha mãe e todos nós crescemos na igreja? Porque Deus tem um plano na minha e na sua vida. E Deus tem tempo para tudo. Às vezes a gente quer atropelar as coisas. A gente pede coisas para Deus e a gente quer agora. Mas Deus tem o seu tempo. Exatamente. Porque a Bíblia diz que o homem faz planos, mas o realizar-se dos planos está nas mãos de Deus. E eu fico pensando, esse ano foi um ano de lutas, um ano de obstáculos que nós enfrentamos,
que você também enfrentou. E que eu também enfrentei. Mas, no entanto, nós estamos aqui, apenas alguns dias para término do ano, estamos na casa de Deus, louvando o nome de Deus e agradecendo a Ele por tudo que nós temos e por tudo que nós somos. Deus, Ele bondosamente cuida e Ele tem um plano para mim e um plano para você. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Apocalipse. Gostaria que você abrisse lá em Apocalipse, se eu não me engano, Apocalipse 10. Eu sempre pensava em ter um filho. De lambuja, Deus me deu uma filha maravilhosa, que é a cara da mãe. Ainda bem, né? Chupa mãe. Em Apocalipse 10, de 9 a 10, diz o seguinte: Fui, pois, ao anjo, dizendo que me desse o livrinho. Ele então me falou: Toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca será doce como o mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Na minha boca era doce como o mel. Mas quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Quantos aqui já leram esse versículo? Acredito que todo mundo. Todos nós já lemos. E quando nós lemos esse versículo, irmão Daniel, o que vem à nossa mente? O que esses versículos proféticos nos dizem? Do que eles tratam? Exatamente. E nós vemos que o quê? Que na vida profética da igreja, na profecia das 2.300 tardes e manhãs, nós estudamos um período em que a igreja transcorre e que Deus demonstrou isso para nós diante da Bíblia. E nós vemos que o quê? Que quando, em 1844, todas as pessoas aguardavam a volta de Jesus. E Jesus não veio. A mensagem, a princípio, era doce como mel, que seria a volta de Cristo. Mas quando Cristo não vem, ela se torna amarga. E nós cremos que o quê? Que esse livrinho ele está relacionado com as profecias de Daniel, que fazem conexão com as profecias de Apocalipse. Mas em antes, hoje nós sabemos isso porque já passou. E as pessoas antes de 1844? Como que eles interpretavam a Bíblia? Deus ele tinha uma mensagem, porque Daniel, quando escreve o livro de Daniel, Daniel se preocupa. E o que Deus diz para Daniel? Daniel, escreve e não se preocupe o teu coração. Porque esses acontecimentos são para um tempo muito distante ainda, que é para o tempo do fim. E diz para Daniel, não relaxa, Daniel. Você vai descansar com seus pais, porque isso não é para esse tempo. E nós vemos no transcorrer da história que sempre Deus prepara pessoas. E hoje eu gostaria de fazer alguns comentários para vocês como Deus dirige a história. Como Deus escolhe pessoas, não interessa a sua convicção religiosa, não interessa no que você pensa, Deus ele nos escolhe pelo nosso caráter. A gente vê isso na Bíblia. Paulo era o quê? Era um perseguidor da igreja. Paulo, na sua mente, ele estava pensando que o quê? Que ele estava adorando a Deus e que ele estava perseguindo uma seita que blasfemava contra o nome de Deus. E a Bíblia diz que o quê? Paulo chegava nas casas dos cristãos, enfiava o pé na porta, entrava para dentro, pegava as mulheres pelo cabelo, arrastava e jogava e mandava prender. Os cristãos, ele batia,
Mas Paulo foi uma pessoa usada por Deus? Com certeza. O Paulo, ele mesmo se autodenomina o apóstolo dos gentios. A palavra apóstolo, ela só pode ser denominada por uma pessoa que esteve com Cristo. E nós observamos que Paulo, ele se autodenomina o apóstolo dos gentios, porque ele teve esse encontro com Cristo. Nós vemos algumas partes da Bíblia, em alguns momentos, que Paulo fala com Cristo. Nós vemos no caminho de Damasco, Paulo conversa com Cristo. Depois nós vemos que Paulo ora 3 vezes ao Senhor para que ele tire um espinho na carne. O que Jesus responde para ele? A minha graça te basta. E Deus escolheu Paulo. Quando Paulo fica cego e Deus pede para que um membro da sua igreja fosse lá e orasse por Paulo. Aquele irmão, se fosse nos nossos dias hoje, poderia ser irmão Luiz, qualquer irmão. Ele diz para Deus o seguinte, mas é Paulo? Eu já tenho ouvido coisas terríveis desse homem. Ele tem perseguido nossa igreja, ele tem destruído nossos lares. E agora eu vou lá orar por ele? E Deus diz, vai, porque esse é um instrumento que eu escolhi porque eu tenho uma missão para ele. E eu gostaria que você relembrasse, gostaria de comentar com vocês hoje algumas coisas da vida de uma pessoa que Deus preparou para um evento histórico, bíblico, das nossas profecias. Que é um dos pioneiros da mensagem adventista. Nós iremos comentar hoje sobre Guilherme Miller. Às vezes as pessoas pensam, mas quem foi Guilherme Miller? Guilherme Miller foi um cidadão lá que foi para a guerra e teve uma granada e teve uma explosão e depois ele veio para a igreja. Mas se nós formos estudar a história, a igreja adventista ela tem guardado nos seus departamentos históricos tanto a história e os escritos de Ellen White, mas como os escritos e a história de todos os pioneiros. E entre eles está Guilherme Miller. Guilherme Miller cresceu num lar onde ele tinha que trabalhar na fazenda junto com seu pai, tinha muitos irmãos, e uma boa parte eram menores que ele, e ele tinha que ajudar o seu pai na fazenda. E quem já trabalhou na roça aqui sabe que a coisa não é fácil. E o relato conta, a história nos conta que 3 meses por ano eles estudavam. Hoje nossos filhos estudam de fevereiro a dezembro. Mas lá naquela situação, lá onde Guilherme Miller nasceu e viveu, eles estudavam 3 meses por ano, que era o mês do inverno. Os professores iam e passavam lições para eles. Mas Guilherme Miller ele começou a querer estudar mais, a querer ler. Mas durante o dia não podia ler, porque não era moleza. Ele tinha que trabalhar na roça. E sabe como que ele lia? E naquela época também vela era utilizada em momentos especiais e não era todo dia, toda noite. Porque eu acredito que vela era um pouco caro, porque era a forma de você iluminar a sua casa. Então, o pai de Guilherme Miller não deixava ele usar vela. E sabe o que ele usava? Ele usava o nó de pinho. Nós sabemos aqui que nó de pinho, pelo menos eu gosto de quando eu vou acampar, eu gosto de, se eu achar nó de pinho, eu coloco na minha fogueira. Que vai durar bastante. Porque o nó de pinho, ele é a parte concentrada da madeira. E o nó de pinho, ele tem uma resina que ele dá uma claridade maior. Até que quando a gente vai ensinar os nossos desbravadores a fazer fogo em dia de chuva, a gente orienta eles que pode pegar casca de pinheiro. Ou de pinheiro americano, nós chamamos aqui. Porque tem resina na casca. Mesmo molhado, ela queima. E Guilherme Miller usava o nó de pinho para o quê? Para que ele pudesse ler. Toda a família, teu pai, tua mãe, teus irmãos iam dormir, e ele ficava lá na sala, com a luz da lareira, porque ele não podia gastar as velas, e estudando. O que ele estudava? Qualquer coisa. Qualquer livro que ele tivesse, ele estudava. Ele lia.
E ele gostava muito de ler. Mas o relato da vida de Miller conta que o quê? Que os dias foram se passando e ele começou a ser um exímio escritor. E as pessoas daquela época não era todo mundo que sabia escrever ou escolher as palavras. Tinha os amigos dele que queriam mandar carta para as namoradas e quem escrevia era ele, porque os amigos não sabiam escrever. Daí ele ia lá e fazia um poema e o rapaz que ia levar o poema assinava embaixo. Pegava o poema e levava para a namorada. E o relato conta que ele conheceu a tua esposa, que ele se casou, e quando ele se casou, ele mudou de cidade. Foi morar onde a esposa dele morava. E lá diz que ele se tornou um democrata. Ele começou a participar do quê? De um partido político lá nos Estados Unidos, mesmo naquela época. E ele se uniu aos maçons, que nós conhecemos hoje por maçonaria. E ele começou a ser uma pessoa influente na cidade. Ele começou a ser respeitado na cidade. E por ele saber ler e escrever muito bem, eles convidaram ele para ser um juiz de paz. Não sei como é que funcionava naquela época, mas as pessoas tinham um problema lá, ele que escrevia e ele que dava a sentença. Porque na sua cabeça, ele leu muitos livros deístas. A teoria deísta diz o seguinte, que Deus criou todas as coisas, mas se arrependeu, abandonou o mundo e foi embora. E cada um agora está por sua conta. E era isso que ele acreditava. Porque os livros que ele lia lá na lareira, grande parte deles eram de autores deístas, que criam que Deus criou as coisas, deixou aqui e foi embora. E cada um está por sua conta. E ele viveu muito tempo com essa teoria. Ele viveu 12 anos da sua vida crendo na teoria deísta. Mas, no entanto, nós sabemos que lá por 1812 houve a guerra lá nos Estados Unidos. A gente assiste filmes, nós daqui do Brasil não temos muita familiaridade. Mas nós vemos que o quê? Que o Sul entrou em guerra com o Norte e foi mais ou menos assim. E Guilherme Miller foi chamado. E das pessoas da cidade dele juntaram 40 jovens que disseram assim para o comandante do exército lá: nós vamos para a guerra, mas nós temos uma relação aqui, um baixo assinado. Que nós queremos que seja o nosso capitão Guilherme Miller. Porque ele era um líder daquela cidade. Ele era uma pessoa bem vista. E o cara do exército lá, o que estava recrutando, disse: não, beleza, ele vai também, então ele vai ser o capitão. E eles foram para a guerra. E o relato conta que eles foram para a guerra e num dado momento lá, quando estavam na divisa do Canadá, Guilherme Miller está com mais alguns amigos e o inimigo dá um tiro de canhão. E a gente vê nos filmes que a bala de canhão, quando cai, ela explode. Não sei o que tem dentro daquela bala. A gente vê que é ferro, né? Mas não sei se tem alguma coisa dentro, se não tem. Mas a gente vê que quando cai, explode. Deve ter alguma coisa dentro. Não sei. Nunca estudei sobre bala de canhão. Mas o relato diz que o quê? Guilherme Miller caiu uma bala de canhão dessas perto dele, a meio metro dele, feriu todos os colegas dele que estavam próximos e ele saiu ileso. E aquilo ficou martelando na cabeça dele. Embora ele acreditasse que Deus não se preocupava com o ser humano, aquilo ficou guardado na sua memória. E, terminado a guerra, ele voltou para casa, continuou com a sua vida, e ele começa a desenvolver as suas atividades corriqueiras. E Guilherme Miller, quando seu pai morre, ele estava morando em outra cidade porque ele casou com Lucy, que era tua esposa, e agora que o pai morre, a mãe fica sozinha e ele volta para sua cidade. E a sua mãe era cristã. E embora ele não acreditasse que Deus se importasse conosco, a mãe dele convidava ele para ir à igreja. E mesmo ele não acreditando, ele ia na igreja. Mas ele, quando chegava lá, tinha um parente dele que era o pastor. Mas ele tinha várias igrejas. Quando o pastor não estava na igreja, um dos diáconos pegava um livro de sermão e lia.
Mas os caras não sabiam ler direito. Como diz o meu amigo, os caboclos não sabiam ler direito. E ficavam gaguejando. E isso irritava ele. E ele dizia para a mãe dele o negócio seguinte: quando o pastor não estiver lá, que for para mim lá assistir sermão lido, eu não vou. Porque os caras não sabem nem ler. E daí ele falou assim, e se me deixasse, eu ia ler esse sermão. E a mãe dele já fez o quê? O que qualquer mãe faria. Foi lá, reuniu a comissão da igreja e disse: meu filho, quando não tiver o pastor, ele quer ler. E o meu filho lê bem, ele lê desde criança até escondido. Já apanhou quando era criança do pai de ler escondido, à noite, até madrugada. E a igreja aceitou. E quando o pastor não estava, ele lia os sermãos. Até que um dia, o pastor não estava, ele foi ler o sermão. E ele começou a ler o sermão, e o sermão falava sobre o testemunho pessoal. De que para que eu ensine algo para o meu filho, eu devo praticar. Para que as pessoas ouçam o que eu digo, eu tenho que ser um espelho. E quando ele começou a ler isso, no sermão, que falava que quando você fosse falar de Deus para o seu filho, você tem que conhecer o Deus ao qual você apresenta para o seu filho. E o relato conta que ele, no meio do sermão, ficou tão emocionado que teve que parar de ler e sentou no banco. E um dos diáconos foram lá e terminaram de ler. Porque aquele dia, ele sentiu que aquilo que ele estava ensinando para os filhos dele, que a avó ensinava, ele não estava vivendo. Porque até aquele momento ele ainda era deísta. E foi a partir desse dia, que foi em 1816, que Guilherme Miller admitiu que nós temos um Deus, nós temos um Salvador que veio a este mundo, morreu por nós e se preocupa com cada um de nós. E a partir de 1816, Miller passou a estudar a Bíblia. Conseguiu um livro de concordância e começou a estudar a Bíblia. Começou lá em Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e o Espírito de Deus parava sobre as águas, e foi lento. Foi lento. Até que ele se deparou com o livro de Daniel. E quando ele chega no livro de Daniel, 8:14, que diz que até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. Ali ele parou. E ele começou a meditar e a pensar: se o santuário vai ser purificado, que esse santuário seria a terra. Em 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. E a purificação da terra vai se dar com a volta? Com a volta de Cristo. Abram suas Bíblias lá em Mateus 24. Mateus 24, 31. Na verdade, 29 a 31, que diz o seguinte: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão no firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade da terra. Miller estava convicto que ele tinha encontrado a receita para que ele pudesse o quê? Determinar quando Cristo voltaria. E Guilherme Miller ele passou 2 anos estudando a Bíblia e se preocupando com, tentando decifrar as profecias das 2.300 tardes e manhãs. Eu não sei quantos de vocês que estão aqui essa noite que poderia vir aqui à frente e explicar quais são as 2.300 tardes e manhãs. Eu vou dizer para você, eu tenho 20 anos de adventista. E eu conheço as 2.300 tardes e manhãs. Mas eu sei ela para mim. E se for para mim dar um estudo bíblico, eu tenho que estudar antes, para depois ir lá e não errar. Mas Guilherme Miller não teve estudo nenhum. Ele se deparou com a profecia e começou a estudar.
pouco tempo após ter deixado de ser uma pessoa que era um deísta e passou a ser um quê? Um cristão. E ele começou a determinar e a decifrar as 2.300 tardes e manhãs. E quando ele decifra as 2.300 tardes e manhãs, ele chegou à conclusão que há mais ou menos, segundo o relato, há mais ou menos daqui 25 anos vai acontecer isso. Porque quando ele foi mais ou menos em 1816, 16 para 44, não sei quantos anos dá, mas dá 20 e poucos. E ele chegou à conclusão que 20 e poucos anos isso iria demorar para acontecer. E ele passou grandes momentos da sua vida estudando e crendo nisso. Mas o interessante é que já fazia um bom tempo que ele estudava, que ele sabia disso, mas ele não contava para as pessoas. Ele não dava palestras. Ele simplesmente falava sobre Cristo, sobre a igreja, sobre a volta de Jesus. Teve um médico na cidade, que o relato não diz o nome do médico. Mas o médico, as pessoas perguntavam, você conhece Miller? Eu conheço. E o médico dizia para as pessoas que Miller era um monomaníaco. Um monomaníaco é uma pessoa que tem o quê? Um distúrbio mental. Mas você sabe qual que é, na época, qual que era, como você fazia para você ter o diagnóstico do monomaníaco? Você tinha que sentar com a pessoa e escutar todas as ideias dela, para depois você chegar a uma conclusão. E Miller sabia disso. Um dia o filho de Miller ficou doente e o médico foi lá atender a criança. O médico foi lá, examinou, medicou a criança. Antes do médico ir embora, Miller estava na porta, diz o relato. E quando o médico chega para ele, ele faz uma cara de doente. E ele diz assim, doutor, eu acho que eu estou passando mal, não estou bem. Eu estou vendo que o senhor está bem. Daí diz que o médico verificou o pulso dele, verificou a respiração, fez uma anamnese, conversou com ele e perguntou para ele, mas o que te aflige? Eu não sei, eu estou passando mal, não sei. O senhor acha que eu poderia ser um monomaníaco? Porque até então o médico falava para a cidade inteira que ele era monomaníaco. E isso chegou ao ouvido dele. E ele pergunta para o médico, o senhor acha que eu posso ser um monomaníaco? E o médico disse, não sei, eu tenho que examinar o senhor para chegar a esse diagnóstico e coisa e tal. E o médico sabia que era o médico que estava com esse boato pela cidade. E no entanto, o médico não teve outra. Daí o médico disse assim, olha, tem que fazer um exame, esse exame é meio caro, mas se o senhor quiser a gente faz. E daí Miller disse, não, eu pago o exame. Eu pago o exame. Para o senhor vir fazer o exame comigo, porque eu preciso me tratar. Eu preciso me tratar, eu tenho que tocar minha vida, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu preciso me tratar. E o relato diz que o médico foi. No primeiro dia, Miller senta com ele e diz, então tá bom, vamos lá. Livro de Daniel 8,14. Ele começou a estudar com aquele médico as 2.300 tardes e manhãs. Ele começou a folhear a Bíblia. E o médico folheando junto. Diz ele que passou algumas horas estudando com o médico. E quando o médico terminou o estudo, o médico foi embora, disse que saiu meio rápido e foi para casa. Isso era à noite. Quando foi no próximo dia de manhã, e Miller vai lá ver quem é? O médico. Com olheira, e Miller olha para ele, doutor, eu acho que o senhor não está muito bem não, o senhor não dormiu bem essa noite não. Não dormi nada. O médico disse para ele, eu não dormi nada, eu vim aqui porque eu preciso conversar com você. Porque Cristo está voltando e eu não estou preparado. Vamos estudar mais. E o médico passou a estudar com ele, passou a se preparar, e daí ele diz, doutor, riu para o doutor e disse, pois é, doutor, estou vendo que o senhor está ficando monomaníaco também. Porque o senhor já está acreditando na volta de Cristo. E Miller, ele estudava. O relato diz que ele tinha mais ou menos 50 anos. E as pessoas... Só que ele não tinha pregado para ninguém ainda. E na verdade...
o relato diz que o quê? Que ele sente que o quê? Como se fosse uma voz dizendo para ele, você tem que avisar as pessoas que não conhecem sobre a sua mensagem. Porque tem muitas pessoas despreparadas neste mundo. E você sabe e você não está contando para elas. Você tem que falar para elas. O relato histórico diz que Miller orou a Deus e disse o seguinte, fez um acordo com Deus. Ele disse para Deus, o negócio é o seguinte, eu não prego para ninguém porque ninguém pede. A hora que alguém pedir para mim pregar, eu vou e prego. E diz que ele terminou a oração, meia hora depois, alguém bate na porta dele. Ele vai lá abrir, quem que é? O sobrinho dele. O sobrinho dele diz assim, tio, o meu pai me emprestou o cavalo dele, que é o melhor cavalo que tem lá em casa. E eu vim galopando muito rápido. E o cavalo é bom, hein? O cavalo é bom. E daí ele disse, daí? Mas qual que é a notícia? Deixa o cavalo para lá. Qual que é a notícia? O que teu pai está precisando? Não, o negócio é o seguinte, meu pai vai ter que viajar e precisa de alguém que pregue lá para nós. E ele pediu para que eu viesse aqui para o senhor pregar aquele estudo bíblico que o senhor está fazendo das profecias lá. Ele quer que o senhor pregue lá na nossa cidade. Meia hora depois dele ter feito um acordo com Deus. O relato diz que ele deixou o menino na porta, saiu, cruzou o pátio da casa dele, que era no campo, e tinha um bosque, tinha um mato, e embrenhou naquele mato. O relato diz que ele foi lá orar a Deus, e ele orou a Deus dizendo o seguinte, Senhor, eu fiz esse acordo com o Senhor porque eu achei que ninguém ia me chamar, mas agora me chamaram. Mas, no entanto, eu não estou muito certo se eu vou ou não. E o relato diz que ele passou algum tempo naquele capão de mato, naquele bosque. Mas ele volta e diz para o sobrinho dele, vai, volta e diz para o teu pai que eu vou lá e vou pregar. Eu gostaria só de ler um parágrafo aqui. O nome do sobrinho dele é sobrinho Irving. E a cidade que ele precisaria ir era a cidade de Dresden. E o relato conta que ele foi até essa cidade. Que ele foi, chegou lá, a igreja estava cheia. E ele começou a falar e começou a pregar sobre o quê? Sobre a profecia de Daniel Apocalipse. Principalmente Daniel. E quando ele começou a fazer os cálculos, e quando ele começou a dizer, olha, a ordem começa aqui, a ordem foi dada aqui. O início da profecia é aqui. E passou-se tanto tempo e nós temos aqui outro ponto importante. E outro ponto importante, olha aqui na Bíblia. E ele começou a pregar e começou a fazer um sermão sobre as 2.300 tardes de manhãs. E o relato conta que, quando ele terminou de pregar, reuniram todas as famílias que estavam naquele culto e disse, você não vai embora. Nós queremos que você, isso era no domingo, pela manhã. Nós queremos que você fique todas as noites dessa semana. E todas as noites você vai fazer palestra. Que nós vamos vir aqui te ouvir. E o relato bíblico conta que ele passou a semana inteira dando palestra sobre as 2.300 tardes e manhãs e sobre a volta de Cristo. E o relato conta que 13 famílias, no final daquela semana, se batizaram. E depois disso ele volta para sua casa. Quando ele chega em casa, um outro pastor de uma cidade vizinha não sabia o que tinha acontecido na outra cidade. Estava lá um pedido para que ele fosse pregar. E nós observamos que como Deus conduz as coisas. Você já chegou à conclusão de que você já olhou para uma pessoa e disse, não, para esse eu não vou nem falar. Porque para esse aqui, eu nem vou falar porque esse não quer saber de Deus, entendeu? Não vou nem gastar meu tempo, não vou gastar saliva. Às vezes, nós não conhecemos os planos de Deus. Quem olhasse para Guilherme Miller na sua juventude, e quando o jovem casal, quando ele se casou, era uma pessoa que não acreditava que Deus se importava conosco, não acreditava em Deus, que era maçom, que era político e não queria saber nada de Deus. Às vezes você olhando para isso, você diz assim, não, esse jovem não tem futuro.
E às vezes você até pensa, não vou gastar saliva com ele. Mas os planos de Deus não são os nossos planos. Quantas pessoas durante esse ano nós deixamos de falar, de pregar, de falar sobre o amor de Cristo? Quantas pessoas nós deixamos de levar um estudo bíblico, oferecer um estudo bíblico? Quantos estudos bíblicos eu dei esse ano que está terminando? Quantas orações na madrugada? Quantas pessoas eu orei? E aquela voz que falava ao ouvido de Guilherme Miller é uma voz que tem que falar no meu e no seu ouvido. Que é o quê? Nós precisamos falar para o mundo do perigo que se aproxima. Porque na época de Miller, ele tinha uma mensagem que o Espírito Santo o impulsionou para que ele pregasse. E depois nós compreendemos, no final da sua vida, quando ele descobriu a mensagem, faltava 25 anos para 1844. E ele ficou 25 anos pregando, e muitas pessoas nos Estados Unidos deixaram de colher as suas plantações porque Cristo voltaria. E Deus guiou Guilherme Miller. E nós vemos que o quê? Uma pessoa que não tinha, como a gente diz hoje, não tem perfil. Uma pessoa que não vale a pena você investir. Mas Deus usou aquele jovem. E Deus pode usar qualquer um de nós. No entanto, nós temos que ter o nosso coração aberto. Nós temos que ter a nossa comunhão com Deus. E se tiver algo para fazer, nós temos que fazer que nem Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que Deus nos abençoe. Santo eterno Deus e Pai que habita nos altos céus, sabemos, Senhor, que o Senhor tem conduzido a história. Que o Senhor tem mantido um povo fiel ao Teu nome e aos Teus preceitos, ó Pai. E sabemos, Senhor, que o Senhor tem capacitado grandes homens no passado. E te pedimos, Senhor, esse ano que se finaliza, que o Senhor seja presente em nossas vidas. Perdoe, Senhor, tudo aquilo de errado que temos feito. E nos perdoe, Senhor, por tudo aquilo que nós não fizemos. E nos prepara, Senhor, para um novo ano. Para que esse ano novo que se inicia, o Senhor possa estar ao nosso lado. Nos prepara para o encontro contigo. E se tem algum trabalho para fazer, ó Pai, eis-nos aqui. Envia a nós. Nós te pedimos que fique conosco durante essa semana. Nós não conhecemos, Senhor, o que nos aguarda, mas o Senhor sabe. Envia o seu anjo e prepara o caminho, para que tudo que venhamos fazer seja para a honra e glória do teu santo nome. Em nome do teu Filho Jesus, que em breve virá, é que te pedimos agora e para todo sempre. Amém, Senhor.